No dia 16 de junho de 2015, fez um ano da morte do garotinho Pedro Henrique, de 7 anos. O corpo foi encontrado em um matagal próximo ao balneário. Foi um crime de grande repercussão. Após um ano, a nossa equipe de reportagem voltou no local do crime. Foi no dia 16 de junho de 2014. Neste local foi encontrado o corpo do garotinho Pedro Henrique, de 7 anos. E aí veio o desespero da família. Jardielson Ferreira de Sá, o Ulisses, foi apontado como o principal suspeito de tirar a vida de Pedro Henrique Neves Galvão, de 7 anos. Com base nas informações, a Polícia Civil imediatamente fez a prisão de Ulisses. O juiz da terceira vara, Joselmo Gomes, responsável pelo caso, falou com exclusividade para a equipe de reportagem da TV Mearim como está o processo que tem como réu Jardielson Ferreira de Sá, Ulisses, acusado pelo Ministério Público como assassino de Pedro Henrique, de 7 anos. Eu fiz questão de dar essa entrevista à sua pessoa e ao programa do qual você faz parte, porque eu reconheço no tipo de jornalismo que você exerce, um jornalismo com caráter ético, com caráter informativo. Ao contrário de outros, infelizmente, maus colegas de profissão, da tua profissão, que procuram muito mais incitar a população no sentido de trazer um prejuízo e desrespeitar as instituições como o Poder Judiciário, sem sequer colher a informação precisa dos atos. Né? Eu acho que assim, o jornalismo sério e competente é aquele que pelo menos vai tentar buscar as informações de maneira isentas e livres, sem ficar com o objetivo de denegrir a imagem de autoridade A, B ou C. Especificamente sobre esse processo em que figura como réu o Jardielson Ferreira de Sá Saldanha, conhecido como Ulisses, e como vítima o Pedro Henrique Neves Galvão, todas essas informações que eu vou passar aqui para você a respeito do andamento são informações públicas que poderiam ser muito bem consultadas pela internet. E mesmo assim, se as partes ou as pessoas interessadas não quisessem procurar a internet, bastariam procurar aqui a Secretaria da Terceira Vara ou me procurar pessoalmente, porque quem me conhece sabe que eu não me disponho e não me oponho em momento algum a dar entrevista ou a prestar esclarecimento. Mas, voltando sobre esse caso. O Jardielson, eu estou aqui com o relatório do processo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, o fato ocorreu em julho do ano passado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em aproximadamente no dia 25 de junho do ano passado, se não me engano. Esse processo teve o transcorrer normal. Foi feita uma audiência no mês de agosto do ano passado. E o que aconteceu logo depois, que nós ficamos à espera dos exames periciais, não sei se você está lembrado, você deveria conversar comigo, do exame pericial, para se constatar se houve ainda ou não violência sexual em relação ao menor. Esse exame pericial, para você ter uma ideia, nós reiteramos eles várias vezes depois da realização da audiência e mesmo assim não esperamos para poder dar a sentença de pronúncia. Porque é preciso que a população entenda que esse tipo de crime de homicídio todo crime de homicídio, ele é formado em 2 fases. Existe uma fase inicial, que vai até uma sentença de pronúncia, onde o juiz admite a acusação e submete o réu ao julgamento
pelo Tribunal do Júri. Existe a segunda fase, que é a segunda fase do Tribunal do Júri. Especificamente nesse caso, do Jadielson, foi feita a audiência no mês de agosto. Nós ficamos reiterando os ofícios para o ICRIM durante o mês de agosto, setembro, outubro, e esse exame não foi realizado. Eu decidi, então, a levar o processo para frente, e em novembro do ano passado foi dada uma sentença de pronúncia, onde eu admiti a acusação contra o Jadielson, o Ulisses, e submeti o processo, que ele fosse a ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado, né? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, que é homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, motivo torpe e em decorrência contra criança e adolescente, que são 3 qualificadores. E essa sentença foi dada em novembro do ano passado. O que aconteceu? A advogada que o representava pediu renúncia do processo. De acordo com a lei processual, eu tenho que dar a possibilidade do réu de nomear um novo advogado. Foi feito isso. Só que o que acontece é que ele até hoje continua preso. Quero, inclusive, acalmar a família dele. O Jadielson Ulisses continua preso, nunca foi solto, né? Assim, não há nenhuma ordem judicial aqui da terceira vara nesse sentido. E aí acontece o quê? Nós intimamos a família, intimamos ele para nomear um novo advogado. Ele não nomeou, nós indicamos o defensor público, né, que é obedecendo ao que diz a lei. O defensor público, exercendo a função dele com toda a competência e seriedade que lhe é peculiar, ingressou com recurso, que é um recurso sentido distrito contra essa sentença de pronúncia. Esse recurso foi para o tribunal em março desse ano, por conta desse doente. Mas eu já tenho até, inclusive, a resposta do recurso, né? O processo já foi julgado, esse recurso sentido distrito foi julgado agora no dia 28 de maio de 2015, né, pelo Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça manteve a minha sentença de pronúncia, ou seja, entendeu que o caso do seu Ulisses é para ser submetido ao Tribunal do Júri. Então, esse processo foi julgado agora, o recurso foi julgado no dia 28 de maio, e deve estar retornando, está na fase final de intimação do defensor público lá em São Luís. Esse processo deve estar retornando de São Luís até o final desse mês. Assim que o processo retornar, eu marcarei o júri. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro e dar um recado, principalmente à população, que o Poder Judiciário aqui de Bacabal nunca está indiferente aos reclamos da população e aos crimes de repercussão. Agora, o que acontece é que, infelizmente, existe uma parte da imprensa que não procura se informar devidamente e quer levantar, às vezes, a população a criar uma animosidade contra as instituições. Mas eu estou aqui aberto e sempre disposto a qualquer tipo de dúvida e esclarecimento sobre esse fato. Doutor José, quer dizer que, durante todo esse período, nunca esteve parado. O processo nunca teve parado, continuou todo o tempo. O processo nunca teve parado. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública sempre se manteve diligente. Outro fato a considerar, no que diz respeito ao crime, não vai se manter impune. Pelo menos assim, o que acontece é o seguinte: agora, quem vai decidir sobre o crime, na verdade, vai ser a própria população de Bacabal. Esse processo aqui do Ulisses vai ser submetido a um tribunal do júri popular. E no tribunal do júri popular, quem decide não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor, é a própria comunidade. Agora sim, todo o processo ele obedece a um procedimento, obedece a um caminho. O que não pode é a justiça querer atropelar o que diz a lei. Porque se o juiz ou tomar qualquer atitude dentro do processo que não obedeça ao que diz a lei, o processo é todo nulo. E com isso, quem sai prejudicado é a própria justiça, pelo fato de que o réu vai ser liberado. E, especificamente em relação a esse caso, o réu, o Jadielson, continua preso. E assim continuará se ele vier a ser condenado. É só o que eu tenho a esclarecer. E outra coisa, Railima, quero me colocar à disposição a você, né? E uma vez mais lhe render homenagem, porque eu vejo que você, junto com o Nando, são, dentro dos jornalistas que aqui trabalham, os dos que têm uma atuação de natureza ética e responsável. E não procuram ficar levantando suposições sem ter conhecimento do fato verdadeiro. Muito obrigado. Doutor Joselmo, esse júri popular, até o final do ano, o Ulisses pode até o final do ano ao julgamento? Com toda certeza. O que acontece? O que é que vai acontecer? Eu só estou esperando esse processo descer do tribunal. Como ele disse, o recurso foi julgado agora no dia 28 de maio. Ele está na fase atual
E é importante constatar que todas essas informações que eu estou repassando para vocês e para a imprensa são facilmente obtidas pelo site da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ou seja, não basta de dizer, e a público dizer que procurou aqui a Secretaria Judicial, de falar informação que o juiz está viajando, que o juiz está fazendo curso, que o juiz não está na comarca. Porque basta você, com um pouco de ética, observar as informações que constam aqui nos sites, que você sabe que onde é que está o andamento do processo. Então, assim, o que acontece? O que eu posso garantir? O processo me retornando do tribunal, deve retornar até o final desse mês, eu já marco esse júri ainda. Muito provavelmente eu não consigo marcar para o final do semestre, que é até julho, mas eu marco esse júri muito provavelmente até meados do final do ano, muito antes até. E assim que eu marcar o júri, eu faço questão de chamar de novo aqui Rai Lima e de convocar e de afirmar com o dia que vai ser feito o júri. O que o senhor gostaria de dizer para a família do Pedro Henrique? O que eu tenho a dizer à família é que a justiça dos homens está sendo feita, o Poder Judiciário está cumprindo com sua responsabilidade, eu como magistrado não me mostro insensível, sei que esse é um fato criminoso que abala muito uma família, né? Até porque também sou um pai, né? Também sinto que eu, como ser humano, também tenho que dar uma resposta. E o que eu tenho a dizer à família é que o Poder Judiciário, em momento algum, nesse caso que teve como vítima o Pedro Henrique, se manteve insensível ou deixou de cumprir com sua obrigação. A gente nunca manteve esse processo parado. A gente nunca foi interesse em querer acobertar ou em querer dificultar a realização da justiça. O que eu tenho a dizer à família do Pedro Henrique, à sua mãe, principalmente, é que ela não se preocupe, que o que é da minha obrigação, o que é da obrigação do Poder Judiciário vai ser feita. Eu vou marcar o júri popular e o júri popular vai ser realizado. No júri popular, quem vai decidir se o Ulisses é culpado ou não é a população, não sou eu. Mas a minha parte, como representante do Poder Judiciário, está sendo feita e o Poder Judiciário está atuando para resolver essa situação. Foi na Catedral de Santa Terezinha que foi celebrada a missa de 1 ano da morte do garotinho Pedro Henrique, de 7 anos.